Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à primeira sessão ordinária de 10 de fevereiro de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Silvana de Fátima Talhati Barretos. Presente. Atingido o quórum da instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 19ª sessão ordinária de 9/12/2015. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 10ª sessão ordinária do ano de 2015, no horário previsto para o início dos trabalhos. Assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o primeiro cargo de secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Constando a presença de todos e diz que assinaram o livro de presença, atingindo o quórum da instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciado o trabalho, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 11/11/2015, vídeo áudio. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 18ª da sessão ordinária de 11/11/2015 foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 20/2015, de autoria executiva, vídeo áudio, considerando que referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência. O presidente o remeteu para a ordem do dia, para a primeira discussão e votação. Antes de encerrar o expediente, o presidente informou que a ata da 17ª sessão ordinária foi corrigida conforme solicitação do vereador José Carlos da Cruz e está disponível no mural. Disse que o Departamento de Educação enviou convite para que todos participem da 9ª Feira Pedagógica de 2015 e o mesmo está no mural. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores, constando a presença de todos e diz: após, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 19 de 2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 19 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 20 de 2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 20 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna para explicações pessoais, sendo que usou a palavra a vereadora Regina para dizer que as vias públicas e bairro estão repletos de buraco
Disse que as vias e canteiros estão tomados por mato, circunstâncias que revelam o descaso do executivo, mas que mesmo assim espera mudança nos anos seguintes. Falou sobre a necessidade de mudança e melhorias, e ao final desejou felicitações de Natal e o Ano Novo todos. Vide áudio. Usou a palavra a vereadora Miriam para dizer que discorda do que foi dito pela vereadora Regina, pois acredita que muitas coisas boas estão sendo feitas no município, notadamente na área de saúde, onde os munícipes são bem atendidos e não há falta de remédio, de médico e remédio, ao contrário do que acontece em outras cidades da região. Disse também que não pode ser hipócrita e ficar reclamando de tudo, que devem falar também o que está acontecendo de bom. Desejou felicitações de Natal e Ano Novo a todos. Vide áudio. Usou a palavra o vereador Jairo para dizer que a vereadora Miriam falou sobre as coisas boas e que ele pegaria carona no discurso da vereadora Regina para registrar que, segundo dados contábeis, a receita prevista pelo Executivo foi arrecadada e que, portanto, houve equilíbrio com relação ao orçamento, mas que, apesar disto, houve um grande descaso com o fechamento da escola de futebol das crianças, que era um projeto de extrema importância e que sempre funcionou no período da manhã e da tarde. Disse que, nos anos anteriores, o orçamento para o esporte era menor e a escola funcionava. Que indagados porque a escolinha fechou, informaram que saiu da assistência e passou para a educação, mas que não é culpa da educação. Falou que houve um showmício na praça, onde somente o filho da prefeita e a prefeita subiram no palco e falaram para o público, sem antes convidar ou comunicar os novos vereadores oficialmente, que isso é um descaso. Falou que sempre no final do ano eles dizem que chegou uma verba e que precisava gastá-lo, e para tanto fazem show. Perguntou por que eles não pegaram esse dinheiro para comprar alimento e dar para as crianças. Falou que a prefeita disse que ela conseguiu pagar, mas que não foi ela, mas sim o orçamento que pagou, pois o pagamento do salário e do 13º está dentro do orçamento. Votado no ano anterior, ressaltou que a população veio na Câmara quando da ocorrência do concurso e que, se efetivamente o concurso tivesse sido uma coisa séria, a prefeita deveria ter puxado a responsabilidade para si e homologado, mas que assim não fez, mesmo tendo colocado uma comissão de sua confiança para fiscalizar o concurso. Finalizou agradecendo a presença de moradores, de prestadores de serviço e que estava na sessão. Pessoal do som e assessora jurídica, e desejando felicitações de Natal e Ano Novo. Nenhum outro vereador desejou usar a tribuna. Não havendo mais matéria, o presidente perguntou a todos se concordava em realizar uma sessão extraordinária logo após o encerramento desta para a segunda discussão e votação dos projetos de lei número 19 e 20 de 2015. Consultados, todos os vereadores concordaram, pelo que ficaram devida e formalmente convocados. Nada mais havendo, encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente
assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 9 de dezembro de 2015, 25 de novembro de 2015. Eu gostaria de, antes de ir para a votação, doutora, onde fala escolinha de futebol, é o projeto, que era da parte social. Aí, dentro da ata, falam as duas vezes escolinha de futebol. Tá bom? Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ata da quinta sessão extraordinária de 9/12/2015. Ata da quinta sessão extraordinária de 9 de dezembro de 2015. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 21 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a quinta sessão extraordinária do ano de 2015. No horário previsto, o início dos trabalhos. Assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Durigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim. E de segunda secretária, a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberto a sessão. Iniciados os trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse leitura da emenda do projeto de lei número 19/2015, colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 19/2015 foi aprovado por unanimidade. Após o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 20/2015. Colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 20/2015 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 256-20. De 9 de dezembro de 2015. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 21/2015. Projeto de lei número 21/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 249.994,57, destinado a suplementar dotação do orçamento vigente com a seguinte classificação orçamentária. Artigo 2º.
O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso do excesso de arrecadação e verificar se, no exercício de 2015 e pelo recebimento do recurso de repasse, convênio com o governo estadual. Artigo 3º. O PPA 2014-2017, Lei número 1313, de 20 de dezembro de 2013, e a LDO 2015, Lei número 1.336, de 18 de junho de 2014, passaram a incorporar alterações desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeita Municipal de Mirassolândia, 11 de dezembro de 2015. Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal. Justificativa. Projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei se faz necessário para recebimento, conforme convênio número 365/2013, firmado com o governo do Estado de São Paulo, por meio de sua secretária de Desenvolvimento Social, assinado em 5 de dezembro de 2013, e aditamento assinado em 12 de novembro de 2015, no valor total de R$ 249.994,57, conforme cópia no anexo. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 11 de dezembro de 2015. Professora Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal. Remeto o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 22/2015. Projeto de lei número 22/2015, de 11 de dezembro de 2015. Determina os feriados municipais no ano de 2016, dá outras providências. Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Executivo Municipal fica autorizado a decretar os seguintes feriados municipais. 13/6/2016, segunda-feira, Santo Antônio de Pádua, padroeiro do município de Mirassolândia. 25/7/2016, segunda-feira, São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, e também contra os perigos representados pela água, tempestades e pragas. 26/9/2006, segunda-feira, São Cosme e São Damião, santo que passaram no mundo curando doenças das pessoas e também de animais, dando confiança e esperança aos corações atribulados. 8/12/2016, quinta-feira, Imaculada Conceição de Maria, dogma pelo Papa Pio IX, em sua bula Inefabilis Deus. Artigo 2º. Os pontos facultativos serão concedidos pela senhora Prefeita Municipal, de acordo com a necessidade e conveniência, mediante decreto. Artigo 3º. Os feriados municipais poderão ter em suas datas alteradas para os dias de segunda-feiras ou de sexta-feira, mediante decreto, conforme a necessidade e conveniência. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se e publique-se e cumpre-se. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 11 de dezembro de 2015. Terezinha Rodrigues Lima. Exposição de motivos. Justifica-se o presente projeto de lei número 22/2015,
de 11 de dezembro de 2015, pela necessidade de atender os diversos setores da sociedade: comércio, bancos, prefeitura, câmara e escolas, que visam fazer seu planejamento em relação ao calendário de 2016, uma vez que a lei faculta ao município a escolher as datas de seus feriados municipais. Para tanto, foram escolhidas as datas representativas: 13 de 6 de 2016, Santo Antônio de Pádua, padroeiro do município de Mirassolândia; 25 de 7 de 2016, São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, e também contra perigos representados pela água e tempestades e pragas; 26 de 9 de 2016, São Cosme e São Damião, santo que passaram no mundo curando doenças das pessoas e também de animais, dando confiança e esperança aos corações atribulados. 8 de 12 de 2016, Imaculada Conceição de Maria, dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Inefáveis Deus. Sendo assim, faz-se necessária a aprovação do citado projeto de lei. Mirassolândia, 11 de dezembro de 2015. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões e tramita em regime de urgência, o remeto para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 06/2015. Projeto de lei complementar número 6 de 2015. Dispõe sobre a alteração de jornada de trabalho de farmacêutico e das outras providências. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a jornada de trabalho de farmacêutico para 44 horas semanais, ficando medidas as atribuições e referência. Artigo 2. A presente lei não gera impacto orçamentário ou financeiro. Artigo 3º. Esta lei encontrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, 30 de novembro de 2015. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Exposições de motivo. Nobres vereadores, justifica-se o presente projeto de lei em razão da necessidade de ampliação da jornada de trabalho de farmacêutico, cargo de provimento efetivo que encontra-se vago por exigência do Conselho Regional de Farmácia, o que irá melhorar o atendimento da população. Futura contratação do profissional será mediante concurso público com recurso do Qualifar SUS, não gerando despesa à municipalidade. Sendo assim, espero a colocação de Vossa Excelência para que seja aprovado o mencionado projeto de lei e aperfeiçoado o conjunto de norma do município de Mirassolândia. Mirassolândia, 30 de novembro de 2015, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões e tramita em regime de urgência, o remeto para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 01/2016. Pela ordem, presidente. Eu queria pedir dispensa da leitura e vista do projeto por uma sessão para melhor elaborar o artigo 3º, que está mal calculado por quem colocou esse projeto. Obrigado. Então,
vamos colocar primeiramente, senhor vereador, o dispensa da leitura. Gostaria de pôr em dispensa de leitura o pedido do senhor vereador Pedro. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Agora vamos colocar o pedido de vista. Gostaria de colocar o pedido de vista do senhor vereador pelo projeto de lei complementar 01/2016. Eu gostaria de quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Então, a gente, pelo pedido de vista do senhor vereador, a gente retira da pauta a lei complementar número 01/2016. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 01/2016. Pela ordem, presidente. Eu peço a dispensa da leitura, porque todo mundo tem cópia. Não é um projeto meio polêmico para leitura, né? Por causa de muitos numéricos. Então, eu peço a dispensa da leitura. Eu coloco em votação o pedido de dispensa de leitura do senhor vereador do projeto 01/2016. Pela ordem. Enquanto a leitura, a gente poderia fazer pelo menos a leitura do projeto, onde entra conforme o artigo 1, a gente pode deixar conforme segue, aí cada um faça a sua leitura. O pedido foi de dispensa da leitura, senhor vereador. Votando contra, porque não há necessidade de uma dispensa, porque ele é pequenininho. E passando do artigo 1º, pode estar lendo conforme segue e a gente está lendo, verificando em casa. Acho que o vereador antecipou, porque o presidente não colocou nem em votação o pedido de dispensa de leitura. Acho que antecipou a vereadora. Vamos colocar o pedido de dispensa de leitura do senhor vereador José Carlos Cruz do projeto de lei número 01/2016. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Eu não concordo eu sou contra o pedido de dispensa da leitura desse projeto de lei, porque ele é muito pequenininho. Está em votação. Mais alguém? Então, a dispensa da leitura do senhor vereador foi aprovada por 7 votos a favor e 1 contrário. E considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o remeto para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Senhor presidente, é 6 votos. 6 vota 1. 6 votos a favor, 1 contrário e o nosso amigo José Aparecido, que está ausente. Remeto o referido projeto para as comissões permanentes para a elaboração de parecer. Antes de encerrar o expediente, informo aos senhores vereadores... doutor, por favor. Tudo bem. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Reinicio a sessão e solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhate Barretos. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 22/2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Determino os feriados municipais do ano de 2016 e das outras providências. Exposições da matéria. Trata-se do projeto de lei número 22 de 2015, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que fixa feriados municipais no ano de 2016 e das outras providências. Conclusões dos relatores. No que toca à competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica, os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. O projeto apresenta-se formal e materialmente constitucional. Eis que compete ao Executivo fixar os feriados municipais dentro do limite legal. Concluímos, assim, que o projeto é legal e constitucional, e necessitando óbices a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação de Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 22 de 2015. Mirassolândia, São Paulo, 10 de fevereiro de 2015. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. 2016. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 06/2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 06/2015 dispõe sobre a alteração de jornada de trabalho de farmacêutico e da outras providências. Comissão de Redação e Justiça e Comissão de Obras e Serviços. Parecer conjunto. Projeto de lei complementar número 06/2015, autoria Executivo Municipal, assunto jornada de trabalho farmacêutico. Exposição da matéria. Trata-se de um projeto de lei complementar número 06/2015, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho de farmacêutico para 44 horas semanais, mantidas as atribuições e referência. Conclusões dos relatores. No que toca à competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. O projeto apresenta-se formal e materialmente constitucional, na medida em que majora a jornada de trabalho de cargo vago, mantidas atribuições e referências, ou seja, sem prejuízo a eventual direito adquirido. Concluímos assim que o projeto é legal e constitucional, inexistindo óbices à sua aprovação.
Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei complementar número 06/2015. Mirassolândia, São Paulo, 10 de fevereiro de 2016. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. Eliana Regina Botário Ribeiro, jurídica. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Bom, gente, boa noite a todos, né? Que sejam bem-vindos e volta sempre, né? Estão aí nos visitando. Bom, eu gostaria, gente, de deixar aqui uma coisa assim bem clara, né? Porque na última sessão que teve, foi falado assim muitas coisas, né? Cada um tem a sua opinião, cada um pensa de um jeito, né? As palavras foram deixadas para a gente falar, né? Aquilo que cada um pensa. Então, o que eu quero dizer que eu tenho a minha opinião, né? Você tem a sua, cada um tem a sua opinião. E eu comentei bastante da área, né, da saúde, que a gente tem, assim, visto que tem sido legal, a gente tem ido lá, tem sido atendido. Não tem um momento, uma hora que a gente vai lá, que a gente volta para trás, né? Às vezes chateado ou sem ser atendido, né? Então, a gente olha para esse lado bom da cidade, né? A gente tem visto aí por aí tantas coisas acontecendo, até pela televisão mesmo, você olha aquelas pessoas na fila, deitadas no corredor, pessoas maltratando, sabe? Eu tenho assim visto, eu tenho ficado indignada, né? Com a falta de atendimento. E aqui, graças a Deus, nós temos sido bem atendidos, né? Bem assim, a gente não tem que reclamar nessa área, claro que tem as outras áreas também, né? Mas e aí eu tinha comentado aqui na última sessão, né? A gente tem que esclarecer certas coisas, né? Para às vezes as pessoas não ficar chateado, não levar para o outro lado. Eu citei uma palavra que nós não devemos ser hipócrita. Nós devemos olhar para as coisas boas, sim. Eu falei de forma geral, né? Não citei nomes, não citei nenhum nome, não apontei nenhum dedo, né? Então, as palavras foram deixadas para a gente falar. Então, eu falei de uma forma geral, que nós não devemos ser mesmo. Nós devemos olhar para as coisas boas também e comentar as coisas boas também que acontecem na cidade. Não ficar só olhando para buraco, para mato, para isso, para aquilo, porque em outras cidades por aí está tudo igual. Você passa por aí, e lá em São José de Rio Preto mesmo, a minha irmã foi no médico, bem perto da casa dela, ficou 2 horas lá para ser atendida, com febre, isso e aquilo. Aqui, nós vamos ali, nós já somos atendidos. Nós rapidinho já voltamos. Tem que ir para Rio Preto, é na hora.
já manda na hora para Rio Preto, né? Então, nós devemos, sim, comentar as coisas boas. E deixa, né, as outras que devagar vai chegando lá. Tá? É isso que eu queria dizer. Obrigado, gente. Pela ordem, senhor vereador, já que gostaria também, não estava, né, previsto, mas aqui tudo se prevê, aqui é tudo a gente se coloca no momento. Como a vereadora Miriam disse, voltando ao 2015, aonde a qual nós devemos estar, eu deixei aqui uma frase de expectativa, de esperança para o nosso 2016. Mas já que foi voltado uma pauta do findado ano, onde foi dito, né, palavras, assim como ela disse, cada um tem sua opinião. Sim, cada um, nós temos nossas opiniões, mas o vereador, ele trabalha com a opinião do munícipe, não só com nossas opiniões, só nossas opiniões não basta, senão não precisava de ser representante do município. Então, quando a gente se coloca aqui, quando me coloco aqui, eu não me coloco a Regina, eu me coloco representando o município, com pessoas que chegam até a gente. Então, a saúde está boa, glória a Deus, a farmácia está boa, a medicação, não só para nós. Cada um tem suas necessidades. Uns é alcançado, outros não é. Nós não podemos generalizar a situação, mas não podemos só focar simplesmente num determinado saúde, porque o nosso município, a arrecadação é votada aqui não é só para a saúde, é para o esporte, é para a cultura, é para o lazer, é para a assistência social. Então, se bem que o orçamento, ele é focado na saúde, mas na saúde, sim, nós não podemos só olhar para a saúde, nós temos que olhar em todo. E quando eu disse que eu me sentiria mesmo entristecida, eu poderia dizer envergonhada, mas eu disse entristecida por se findar um ano e a gente tem encontrado nas situações. E saber que o município ele não estava tão escasso, nós vereadores sabemos que ele não se encontrava num findar de ano tão escasso na questão do orçamento, para o nosso município ter chegado e findado de forma que ele chegou. Nós podemos, vocês lembram, não precisa aqui, tem fotografia, não preciso trazer aqui, que todos vocês sabem que o mato estava cobrindo. Nós não podemos deixar de falar isso, senão assim nós seremos hipócritas. Olhar, ver a situação constrangedora e não poder falar, abrir nossa boca. Então, quando eu quis dizer, eu digo em uma comunidade, em geral, nós não podemos simplesmente focar em uma coisa que é bom só para nós, porque nós somos representantes do povo. Muito obrigada. Mais alguém? Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de parabenizar o senhor vereador José Carlos Cruz pela sua aposentadoria e que o senhor possa desfrutar desse benefício por muitos anos de vida. Tudo bem, senhor vereador? Obrigado, presidente. Agradeço pela palavra, né? Eu poderia até deixar vencer o ano, mas em termos que eu vejo que a situação está difícil, então não é o meu salário que vai atrapalhar nem vai ajudar, mas pelo menos eu abro isso aí, deixo para outros que talvez vai precisar, que possam ser concursados no meu lugar, e eu já vou usufruir do meu benefício e fazer outras coisas. Mas eu agradeço pela palavra. Mais um parabéns para o senhor vereador. Eu gostaria de perguntar para os senhores vereadores se os senhores estão dispostos a fazer uma sessão extraordinária logo após esta, para a gente votar o projeto de lei 22/2015, que é o dos feriados, e o projeto de lei complementar 06/2015, jornada dos farmacêuticos. Todos os senhores estão de acordo? Então, fica os senhores convocados para logo no final dessa sessão a gente realizar a sessão extraordinária. Não havendo nada mais, encerra a sessão, que todos tenham uma boa noite.